Olá, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus com os textos do Espírito de Profecia em acompanhamento e já alcançamos a lição 10 deste semestre, cujo título geral é Os Três Convites do Evangelho. O tema de hoje seria o primeiro convite, centro da cidade, ao Ministério Adventista. Por que isso? Porque aqui, as lições atrás, nós estudamos sobre os três convites ao judaísmo, na primeira aplicação. E agora, na segunda aplicação, conforme foi a lição 8, nós entendemos que aplica-se ao adventismo, no nosso tempo. Aí como ficam as outras igrejas, né? Na lição 8 eu procurei dar uma explicação sobre isso, que o único povo que entendeu então as profecias, 2.300 tardes de manhã, as 70 semanas, Apocalipse 12, as 3 mensagens angélicas, a perseguição papal, o tempo do fim, foram os adventistas. Começou primeiro com os adventistas do primeiro dia e depois, com o acréscimo de luz, o conhecimento do assunto do santuário, entenderam também o assunto do sábado. Passaram a ser chamados adventistas do sétimo dia. Adventista porque esperam o advento de Cristo. E era um apelido até que eles receberam, né? De adventista, porque esperavam o advento de Cristo. E as igrejas naquela época estavam muito confundidas na situação, né? Entendendo, esperando até um milênio temporal. Era muita confusão religiosa, principalmente entre os protestantes. E aqui tem o verso de ouro, que nós chamamos o verso áureo, o texto base, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, arque, da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Então, quando a gente fala aí ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ou aí, o anjo da igreja que está em Éfeso, que está em Tiatira, está se tratando do ministério da igreja. É diferente dos 3 anjos e o outro anjo de Apocalipse 18. Lá eles são anjos mensageiros, né? Primeiro, segundo, terceiro anjo, o anjo de Apocalipse 18, que nós chamamos de Apocalipse de quarto anjo. Esses daí são anjos mensageiros para esse ministério final agora, né? Então nós vamos ver ali o período de Sardes, era o ministério das igrejas protestantes que Deus reconhecia. Depois o ministério de Filadélfia, que eram os irmãos excluídos pelo clamor da meia-noite e a mensagem do segundo anjo. E depois ao anjo da igreja de Laodiceia, né? Então esse período começa de 1844 para cá, quando termina os 2.300 anos referido por Daniel, e o anjo Gabriel veio e explicou. Então Laodiceia quer dizer tempo de juízo, o povo do juízo, né? E mostra também um período de mornidão. E nós queremos destacar, eu e meu filho Mateus Gustavo, um ponto importante aqui. Fala que Jesus é o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, que nós sabemos que está falando dele. E aí fala que ele é o princípio da criação de Deus. Essa palavra princípio no original vem escrito no grego como arque. E aí, no caso, todas essas traduções, João Ferreira de Almeida, que nós temos em português,
costumam trazer essa tradução, o princípio da criação de Deus, né? Então traz essa dificuldade muitas vezes na compreensão, é um ponto aí bem específico de fato. A tradução de Almeida, de modo geral, ela é de bastante qualidade, mas nesse ponto abriu uma margem para uma interpretação equivocada. Principalmente os testemunhas de Jeová creem que Jesus é criado. E tem aí um monte de adventistas não crendo mais na eternidade de Jesus, né? É uma vergonha, até eu entendo que pode ser o ômega da apostasia, isso daí, né? Descrer do Pai, do Filho e do Espírito Santo, descrer da eternidade de Jesus, né? Então essa palavra princípio, nós pusemos uma nota de rodapé aqui no final da lição. Quem não tem a lição pode pedir para a gente pode mandar via correio, né? No original grego, a palavra arque significa origem, fonte, principado. Então, portanto, Cristo, que é referido ali no Apocalipse 3,14, seria o originador, a fonte de toda a criação divina. Aí nós colocamos o texto de João 1:3, Colossenses 1:16, 17 e Hebreus 1:8 a 10. Sabendo também que na tradução lá dos Testemunhas de Jeová, eles modificam a palavra ali em Hebreus, em João também é mudado, né? Colossenses também, dá a entender assim, que Jeová, que é o chefão, que é o principal, né? Que ele é o eterno, criou Deus, criou Jesus, né? Foi o primeiro, né? O primeiro que ele criou, e aí ele criou todas as outras coisas. E assim está muito adventista hoje no embalo. E nem sabe que isso é uma doutrina dos unicistas, doutrina dos Testemunhas de Jeová. Então nós pegamos agora uma pesquisa da palavra arque. Por exemplo, a palavra arquiteto. O que quer dizer arquiteto? Arquiteto quer dizer acima, chefe dos construtores, o principal dos construtores, o comandante, o que dirige. Então a palavra arque é algo que está acima. Por que eu estou puxando esse assunto? Porque também na Bíblia fala que Jesus é chamado de Arcanjo Miguel. Aí tem uma leva de gente que acha que Jesus é o quê? É um anjo, né? Porque muitas vezes lá em Êxodo se refere a ele como anjo do Senhor, né? Então, o que quer dizer arcanjo? Vem da palavra arque. A mesma daqui, A né? mesma coisa. Ele é o superior, está acima dos anjos, ele é o comandante. Então Jesus aqui, como está a palavra princípio da criação de Deus, dá a entender que é desse jeito. O Jeová cria Jesus, que nós cremos que é Deus, como me referi agora há pouco, mas crê que ele é um ser criado e que ele então haveria de fazer todas as outras coisas depois, né? E nós não entendemos que é desse jeito. Então nós vamos entrar agora direto na lição, que vem falando, conforme eu me referi, primeiro convite, centro da cidade, ao ministério adventista, no período de Laodiceia, que nós sabemos, como referimos agora há pouco, um tempo de juízo, mas também um tempo de mornidão. E aí, então... Antes da primeira pergunta ser feita... nós vamos ver que o adventista hoje está agora na segunda aplicação dos três convites. Nós estudamos já a lição 8 e 9, que vem trazendo esse aspecto. E uma coisa, então, é um ponto que eu tenho sempre destacado, essa distinção nas apresentações, que uma coisa é o chamado de um povo e outra coisa é quando vem o primeiro convite. Lá, quando nós estudamos, o primeiro convite se deu no ano 27 depois de Cristo, quando Cristo inicia seu ministério, já na reta final do tempo de graça para Israel. No final das 69 semanas,
Cristo é ungido, né? Isso. Aí começa a última semana das 70 separada para Israel. Então, de fato, quando nós observamos isso, há um chamado antes, e isso nós destacamos na lição 8, esse chamado, tal como o antigo Israel foi chamado, o Adventismo, e aí depois na lição 9 se destacou os frutos que começaram a dar, e aí, por fim, vem o primeiro convite, nós devemos entender com o objetivo do quê? De procurar reformar, restaurar aquele ministério que já está o quê? Em problema. Deteriorado. Então não é o começo da história de um povo, é isso que a gente tem que destacar. O começo então foi em 1844, depois daquela grande decepção, né? Que entendiam que o santuário era a terra, que ia ser destruída, e depois o assunto do santuário, que foi revelado para Iron Edson, ou Iron Edson, como queira, né? E aí, então, depois disso é que veio maior compreensão, sabendo que tem um santuário lá no céu. E nós podemos pegar a própria leitura da parábola da grande ceia, como está na Bíblia, que ela vai mostrar o quê? Que já tinham sido convidados anteriormente, e quando aquele pai de família pede para chamar as pessoas, é quando a festa já estava pronta. Já estava tudo pronto na mesa. O banquete estava lá na mesa, mas não tinha aparecido o quê? Ninguém daqueles. Mas já tinha sido chamado tinham antes. sido convidados. Não se convida no dia da festa, Isso. se convida antes. Mas mesmo assim, é mandado os mensageiros ir de novo. Vinde, que está já tudo preparado. Isso. Aí então o que nós estudamos na Bíblia? Que cada um deu a sua desculpa, né? Eu comprei um campo, preciso examiná-lo. Eu casei, portanto não posso ir. Cada um foi arrumando um jeito, né? Então essa aplicação, os irmãos vão ver no estudo que vai decorrer agora, que é ao ministério, ao anjo. Então lá na Bíblia, no Velho Testamento, fala que o sacerdote é o anjo, né, que deve instruir a igreja, né? Então, outra coisa que eu queria destacar, por que centro da cidade se na Bíblia não fala centro e no segundo convite depois fala ruas e bairros? Se é nas ruas e bairros, é sinal que o primeiro convite foi para o centro, né? O lugar mais principal, né? No caso lá dos judeus, lá no centro, em Jerusalém, para a alta cúpula, para o sinédrio. E aí nós vamos ver agora para a alta cúpula, principalmente em 1888, na Assembleia Geral em Minneapolis. Então aqui nós vamos começar a trabalhar a partir da primeira pergunta com algumas datas, e eu queria fazer uma ressalva antes de iniciarmos, para que ninguém pense aqui que o objetivo é de marcar datas, que a gente está fazendo algum cálculo profético para tais datas. Aqui simplesmente é o cumprimento na história de um evento predito. O evento, não a data que estava marcada. Ellen White deixa muito claro em seus escritos de que não haveria tempo profético para além de 1844. Então qualquer pessoa que venha marcando data para depois disso é um falso mestre. Isso. E aí, então nós estamos falando aqui de fatos históricos, de acontecimento, de evento. E aí, dessa maneira, nós vemos aqui a primeira pergunta dizendo assim: em 1872, que comparação é feita entre a Igreja Judaica e o Ministério Adventista? Primeiramente, nós temos aqui Mateus, capítulo 11, versos 23 e 24. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, nós vamos ver aqui na nota que também o irmão White se refere à igreja e o centro da obra, que era em Battle Creek, como Cafarnaum.
Então aqui nós temos o primeiro parágrafo do terceiro volume dos Testemunhos para a Igreja, na página 200, que nos diz: muitos daqueles que em Battle Creek que professam crer na verdade contradizem sua fé por suas obras. São tão incrédulos e estão tão longe de cumprir os requisitos de Deus e de viverem à altura de sua profissão de fé, como a Igreja Judaica nos dias do primeiro advento de Cristo. Se Cristo aparecesse entre eles, reprovando e repreendendo o egoísmo, o orgulho, o amor da amizade do mundo, como ele fez em seu primeiro advento, poucos o reconheceriam como o Senhor da glória. O quadro que ele lhes apresentaria diante de sua negligência do dever, eles não aceitariam e diriam em seu rosto: o Senhor está inteiramente enganado. Fizemos esta boa e grande coisa e realizamos esta e aquela obra maravilhosa, e temos o direito de ser grandemente exaltado por nossas obras. É uma vergonha, né? Que fala que se Jesus aparecesse, eles iam dizer o que para ele hoje? Os adventistas. O Senhor está o quê? Inteiramente enganado. A continuação então diz assim: os judeus não entraram nas trevas de uma vez. Foi uma obra gradual, até não poderem discernir a dádiva de Deus em enviar seu Filho. A igreja de Battle Creek quer dizer córrego da batalha, né? Tem sido vantagens superiores, e eles serão julgados pela luz e privilégio que têm tido. Suas deficiências, sua incredulidade, sua dureza de coração e sua negligência em apreciar e seguir a luz não são inferiores às dos judeus favorecidos que recusaram as bênçãos que poderiam ter aceito e crucificaram o Filho de Deus. A igreja em Battle Creek é um lugar, é uma cidade, né? É como Cafarnaum, onde estava ali a cabeça da igreja, né? Então aqui é comparada com Cafarnaum, conforme nós lemos lá, Jesus condenando também Cafarnaum, que Cristo representa como sendo exaltado até o céu, pela luz e os privilégios que lhe foram dados. Se a luz e os privilégios com que foram abençoados tivessem sido dados a Sodoma e Gomorra, elas poderiam ter permanecido até hoje. Se a luz e o conhecimento que a igreja em Battle Creek recebeu tivessem sido dados às nações que vivem em treva, podiam estar muito mais adiantadas do que aquela igreja. Aí terminando a leitura, agora no terceiro testemunho para a igreja, agora na 201 textos aqui de 1872. A igreja de Laodiceia realmente cria nas bênçãos do evangelho e as apreciava, pensando que era rica no favor de Deus, quando a testemunha verdadeira os chamou de pobres, nus, cegos e miseráveis. Este é o caso da igreja em Battle Creek e de uma grande parte daqueles que professam ser o povo, guardador dos mandamentos de Deus. O Senhor não vê como o homem vê. 1 Samuel 17:7. Seus pensamentos e caminhos não são como nossos caminhos. Isaías 55:8. Então, na realidade, aqui nós estamos vendo uma comparação especificamente com a igreja judaica do primeiro século, da época de Cristo. E é dito então que estavam na mesma situação de incredulidade e deste modo estavam longe de cumprir os requisitos de Deus. E nós vamos, na continuação, aprofundar um pouco mais essa relação com Laodiceia, que é um dos pontos aí para marcar essa data de 1872 como um início, então, dessas reprovações mais enfáticas do espírito de profecia. Como nós já vimos nas lições 8 e 9, há textos até mesmo antes dessa data, com reprovações. E fica essa dificuldade até de marcar o momento exato para o primeiro convite, mas nós vemos aqui um indicativo interessante nessa mensagem a Laodiceia. Como meu pai já comentou,
Primeiramente, toda mensagem que é enviada às 7 igrejas se refere ao ministério, ainda que vale aquela máxima bíblica, tal sacerdote, tal povo. Então o povo acaba, em algum nível, mais ou menos, representando também essa mesma linha. Mas de fato aqui o enfoque era para o ministério. Bom, mas o período de Laodiceia não tinha se iniciado já em 1844? E por que agora estamos falando de 1872? O Mateus ele gravou esses dias atrás, depois vocês podem procurar, sobre a mensagem de Filadélfia e de Laodiceia. Então, Filadélfia parou, né, para começar 44 e Laodiceia, entre aspas, parou. Porque tem coisa de Filadélfia que ele não cumpriu ainda. E Filadélfia quer dizer amor fraternal. O que quer dizer isso? Nós temos que ter o caráter de Filadélfia e não estar na situação de Laodiceia. Mas eu encontrei uma vez uma pessoa da igreja, né? Da igreja mãe que nós chamamos. Ele disse, mas isso era lá em Battle Creek, agora a igreja mudou, melhorou. E nós vamos ver que não melhorou, piorou. O ministério piorou, o povo piorou, a apostasia aumentou grandemente. Só que nós não estamos falando de boca. Nós vamos ler todos esses textos no semestre todo aqui. Sim. Inteirinho. Então eu queria destacar que 1844 inicia de fato o período de Laodiceia e faz referência a um período de julgamento, de juízo. Então, de fato, a partir daí já começa a ser julgado o povo de Deus. Claro que aqui estou me referindo ao julgamento dos mortos e também a questão do selamento do povo de Deus que dá início neste período. Só que aí entra um ponto, como que eles encaravam a parte da mensagem que falava sobre mornidão no adventismo? Como que eles entendiam naqueles primeiros anos? Entendiam que se referiam aos adventistas do primeiro dia. Aqueles então que era a maior parte, apenas uma minoria dentre aqueles que aceitaram a mensagem da breve volta de Cristo, saíram em todo aquele despertamento da mensagem do primeiro anjo, desde lá de 1798, uma pequena parte apenas aceitou a mensagem do sábado. E estes que continuaram sem avançar na luz, entendeu o assunto do santuário e assim por diante, estes ficaram numa condição de mornidão. Perderam aquele vigor espiritual e de fato estavam retrocedendo a sua fé. E alguns outros se agarrando na perspectiva de continuar marcando datas, né, para tentar manter aquela euforia. Mas Ellen White já tinha dito que a mensagem do terceiro anjo não necessita de tempo para fortalecê-la. Então eles ficaram livres dessas dificuldades. Mas a essa altura, em 1872, nós vemos que Ellen White agora traz para a igreja e fala, não, essa mensagem de mornidão se refere a nós também, não é só a eles. E aí então, rebatendo o que aquela pessoa falou, mas isso era só lá, né? Naquela época, se tornou seco como o monte de Gilboa, mas isso era aqueles ministros da época, né? Mas nós já lemos aqui na primeira parte da nota, da pergunta 1, que fala o quê? Que se o Senhor viesse hoje, né, o quadro que lhes apresentaria diante de sua negligência do dever, eles não aceitariam e diriam em seu rosto, o Senhor está inteiramente enganado, fizemos essa boa e grande obra e realizamos essa e aquela obra maravilhosa e temos o direito de ser grandemente exaltado por nossas boas obras. Outro perigo agora também é quando fala-se que nós somos a última igreja, a 7ª igreja. E nós temos claro no Espírito de Profecia que não é igreja, são períodos, né? Então agora nós estamos no período de Laodiceia. Passou o povo no período de Filadélfia e assim vamos. Isso está destacado bem claro no Espírito de Profecia. E os pioneiros entendiam, né?
Uriah Smith entendia que era período também, não tinha nada a ver com sétima igreja. E nós vamos ver aqui que Deus não tem estaca fincada. Ah, essa igreja é a única, não vai cair, tal, tal, tal. Mas Jesus falou o que lá no passado para a igreja apostólica? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vimos que prevaleceu com aquela denominação específica. Com aquela denominação apóstata. Organização. E aí quem que não estava mais, as portas do inferno não prevaleceria contra ela? Contra os que fugiram, foram perseguidos e fizeram agora um povo remanescente naquela época, os valdenses e tantos outros. E expondo as 7 igrejas, basta estudar os demais períodos para entender esse ponto. Então a igreja apostólica ela se estende por 3 períodos, mas lá no terceiro período de Pérgamo há a apostasia dessa igreja, essa saída, como meu pai comentou agora, se retiraram os fiéis, e aí depois nós temos os períodos aí de Tiatira, Sardes, períodos estes em que várias denominações são abarcadas, no mesmo período, inclusive. Então nós encontramos que não é uma questão de uma passagem de bastão de uma denominação para outra. Não é isso, mas da condição da igreja ao decorrer dos séculos, que é relatada então nas 7 igrejas. Por exemplo, Sardes representa as igrejas reformadas, igreja protestante. E a história explica que eram mais ou menos 13 igrejas mais ou menos ali. Batista, metodista, presbiteriana e assim vai, né? Congregacional e adventista não, é batista do 7º dia e tantos outros, né? Que já existiam os batistas do 7º dia. Então aqui vamos para a segunda pergunta, que diz assim, primeira parte, como descreve a testemunha fiel e verdadeira a situação do ministério de Laodiceia em 1873? B. Contudo, que pensam e dizem eles? Letra C. Mesmo nesta terrível condição, como pensavam estar tanto o povo como o ministério de Laodiceia? Apocalipse 3,15 nos diz, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Agora então, nós vamos ler uma invenção nossa, né? Diz assim, esse texto é tirado do terceiro testemunho para a igreja 252 e está no primeiro testemunho seleto 327. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Aqui é citado Apocalipse 3, 14 a 17. Aí continua a leitura. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada ao seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança. Não é meramente teórica, mas prática em todo particular. O povo de Deus é representado na mensagem ao laodiceano como em uma posição de segurança carnal. Sentem-se bem, pois se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3,17. Que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a confiança de estar correto quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira, que é Cristo, encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus, enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual. A mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança. Com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria, esse testemunho tão incisivo e severo
Não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala, e seu testemunho tem de ser correto. Aí continua ainda esse texto do testemunho para a igreja, agora na 254, ano 1873, conforme nós já referimos. Muitos indagam, por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivo pecado? Nós amamos a verdade, estamos prosperando. Não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos, agora o Espírito de profecia advertindo, né? Esses queixosos, o próprio coração, e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas, e as escamas lhes cairão dos olhos, e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor, puros. Vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor. E colírio, a graça de Deus que lhes dará claro discernimento das coisas espirituais e revelará o pecado. Então nós vemos aqui, de fato, que na realidade a dificuldade para Laodiceia é que ela não enxerga sua própria condição. Então essa cegueira espiritual torna muito mais difícil uma recuperação. Nós vemos aqui que, de fato, a indagação de muitos, na época havia isso muito, contra as reprovações que a mensageira do Senhor dava à igreja. E falar, mas há necessidade de tudo isso? Estamos prosperando, nós amamos a verdade. E por que tantas acusações? De fato, eles achavam que não era necessário, mas o apelo, então, que a mensageira do Senhor fazia à igreja era baseado, então, no testemunho de Jesus Cristo em Apocalipse 3, mostrando que deveria haver uma autoanálise da sua fé, se ela estava, de fato, verdadeira, de acordo, ou era apenas o quê? Uma roupagem, uma profissão de fé, mas não de fato algo que transformava o ser. Aqui na parte da terceira pergunta, que diz assim: em 1876, como muitos estavam agindo? Já em 1876. A gente está progressivamente indo, né? Começamos lá em 1872, vimos um texto do ano seguinte, e agora, já pulando para 76, temos um texto do quarto testemunho para a igreja, página 87, que diz: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos, tendo nome, mas não zelo. Deus deu a conhecer que queria que os homens localizados no grande coração da obra corrigissem o estado de coisas ali existentes e se mantivessem como fiéis sentinelas em seu posto de dever. Deus deu-lhes luz acerca de todos os pontos para instruir, animar e confirmar esses homens segundo o caso exigisse, mas apesar de tudo isso, os que deviam ser fiéis e verdadeiros, fervorosos no zelo cristão, de temperamento benévolo, conhecendo e amando sinceramente a Jesus, encontram-se a ajudar o inimigo, a enfraquecer e desanimar aqueles a quem Deus está usando para edificar a obra. Então aqui está falando que a testemunha fiel e verdadeira, agora está falando com aqueles que estão localizados no coração da obra, no centro da cidade, na cúpula, no alto sinédrio moderno, né? E aí mostra a situação que eles estavam, desviando ainda, inclusive, né? Em vez de serem fiéis, arrumando um pretexto cada vez pior, que fala, encontram-se a ajudar o inimigo, a enfraquecer e desanimar aqueles a quem Deus está usando para edificar a obra. Então aqui vemos que, de fato,
por conta dessa condição de mornidão, há uma segurança carnal, há uma mensagem de paz e segurança que é dada ao povo. E o povo começa o quê? Se acostumar com essa mensagem dada pelos ministros. Então, uma coisa vai levando a outra, uma coisa causa a outra, e aqui vemos que, de fato, havia necessidade de fiéis sentinelas no posto do dever, para discernir o problema. E a primeira linha da nota que o Mateus acabou de ler fala que a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus, que professa crer na verdade presente. Outra vez ela repete. Vamos agora para a quarta pergunta. Diz assim: qual mensagem Deus enviou como remédio para curar o ministério e o povo? Por que foi levada a uma Assembleia Geral? Houve advertências anteriores? Testemunho para Ministros, página 91 e 92, nos declaram o seguinte: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Em Minneapolis, 1888, foi o culminar disso tudo. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então aqui também gostaria de ler Apocalipse 3,18, que declara: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, qual mensagem Deus enviou como remédio para curar o ministério e o povo? A mensagem da justificação pela fé, que a igreja hoje usa um argumento assim: na época foi rejeitado, mas agora nós pregamos. E por que foi levado a uma Assembleia Geral? Porque ali estavam delegados de várias partes do mundo reunidos. E era ali que Deus queria influenciá-lo, né? Passar por cima daqueles líderes que estavam travando a obra, e já em cegueira, né? E ver se alguns dos delegados que viessem ali pudessem ter mais conhecimento. Pregar a justificação pela fé, tem um monte de igreja que prega, mas só que é uma mensagem manca, né? Porque a justificação pela fé leva também o assunto da santificação, fé e obras. E aí quando não tem as obras para provar que tem a fé, aí então é uma fé manca, uma mensagem dada pela metade. E é claro que o homem é justificado pela fé mesmo, independente de obra. Mas esse homem justificado, o homem que eu digo, o ser humano, as pessoas, vão agora mostrar os seus frutos. E ainda nós temos mais duas notinhas para continuar esse pensamento dessas perguntas, né? Houve advertências anteriores? Então aqui fala: a mensagem a nós comunicada por meio de Jones e Wagner é a mensagem de Deus à igreja laodiceana. E ai de qualquer que professa crer na verdade, contudo não reflita para outros raios enviados por Deus. Isso 19 de setembro de 1892, Manuscript Releases, volume 15, página 92. Também numa carta 24 de 1892. Aí virando a página nós lemos assim: se a igreja se recusa a ouvir a voz do mercador celestial,
Se recusa a abrir a porta, então Cristo seguirá adiante e deixará destituída de sua presença, destituída de verdadeira riqueza, embora dizendo em justiça própria, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aqui é o manuscrito 4, de 23 de julho de 1889, Materials, de 1888, de Ellen White, página 415. Então, realmente é impressionante, em especial esse texto do Testemunho para Ministros, que nos mostra que realmente era uma mensagem completa que Wagner e Jones traziam. De fato, nós vemos que a tendência ao passar do tempo é que a Igreja de Deus caia em um dos extremos. Ou por um lado, o legalismo das obras, ou pelo outro lado, essa questão de uma crença que não envolve mais nada, é o crer tão somente. Então essa fé genuína, ela sempre levará a obras. Aqui nós encontramos no texto que diz que convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então eles fizeram esse papel correto. A igreja, àquela altura, estava muito propensa às obras, simplesmente correndo o risco de colocá-las como um meio de salvação. Na realidade, eu gosto sempre de destacar esse ponto, porque alguém pode pensar, então eles criam justificação pelas obras? Na realidade, não. Mesmo aqueles que não estavam aceitando a mensagem de Wagner Jones, que estavam resistentes a essa luz celestial, eles pregavam o seguinte: olha, você de fato é justificado pela fé em Cristo, o sangue de Cristo é colocado em seu lugar e você é perdoado de todos os seus pecados. Daqui em diante é por sua conta. Resolva então sua vida agora. Deus já perdoou, já fez a parte dele. Aí já seria por obra. E agora você vai ter que resolver daqui em diante se manter sem pecar. Então essa mensagem estava equivocada, porque na santificação também é necessário que a atuação do Espírito Santo no coração do crente. Do contrário, ele não será capaz de avançar em boas obras. No entanto, a mensagem como estava sendo apresentada era como se o ser humano fosse capaz, por conta própria, de fazer tal coisa. E em relação à justificação pela fé, a justiça de Cristo em nosso lugar, ela é permanente. É do início ao fim em nossa carreira, é necessário. Por isso que Paulo fala que tanto o querer e o efetuar pertence a Deus. No livro Caminho a Cristo, naquele livretinho, que é tão pequeno e quase ninguém lembra de lê-lo inteiro, né? E ali fala que há o perigo, como o Mateus referiu agora, de ir aos dois extremos. Um não crer tão somente, ou partir para o lado das obras. E é claro que ela estava se referindo mais à Igreja Católica também, né? Porque lá eles fazem penitências, rezas e tal, orações pelos mortos e tantas outras coisas para adquirir a salvação. Mas a igreja estava indo por esse rumo. Nós vamos ver ali na Conferência Geral, teve um embate muito grande, né? Uriah Smith, que alguns chamam de Uriah Smith também, e o próprio Butler, que naquele dia não estava presente, que estava doente, eles eram adeptos daquele texto que Jesus fala para o jovem rico, o que te falta? O jovem perguntou, o que me falta? Jesus fala para ele guardar os mandamentos. E como é que fica agora? E ele achava que estava aguardando já. E ele também falou que estava aguardando. Então, o Uriah Smith se baseava muito nisso daí. Então, eles, de uma coisa que eles entendiam lá no protestantismo, eles pularam para um outro ponto, que era aquilo de ir por conta própria agora. Na guarda do sábado, do dízimo e tudo isso daí eu resolvo. Você só resolve como complemento porque você já foi justificado. Aí os mandamentos não serão pesados.
Aqui vale ressaltar ainda que é dito que tudo isso tem relação com que mensagem? A do terceiro anjo. E essa mensagem, ela se avolumará até chegar ao quê? A alto clamor. Neste tempo de alto clamor é que será enviado aquele último derramamento do Espírito Santo, sem medida, relacionado com a obra do anjo Apocalipse 18. Então, de fato, aí teremos o último convite divino. É importante nós destacarmos esses aspectos. Sabemos que há várias teorias que querem colocar já o quarto anjo, como se diz, referindo-se ao anjo Apocalipse 18, como se fosse uma obra nessa época, com a mensagem de Wagner Jones. Mas aqui, no próprio texto em que lemos, assim como em vários outros nós encontramos, como lá no Mensagens Escolhidas, na página 372, onde é dito que pessoas chegaram a perguntar para Ellen White. Ficaram em dúvida, Será que já não é o quarto anjo, o anjo de Apocalipse 18, E ela assegurou que essa mensagem era do terceiro anjo. Em verdade. Em verdade, digo, Uma coisa que eu queria me referir na última nota que nós lemos, antes de partir para a quinta pergunta, fala que se a igreja se recusa a ouvir a voz do mercador celestial, esse mercador está em letra maiúscula, é Jesus que está oferecendo o ouro, a veste e o colírio, e aí então se recusa a abrir a porta, se a igreja recusa, então Cristo seguirá adiante e a deixará destituída de sua presença. Está provado aqui que Deus não tem estaca fincada com ninguém? Nós vamos ler nas notas, nota que Deus não está com estaca fincada com igreja nenhuma. Se ela deixa de ser fiel, ele segue avante. Bom, aqui nós estamos com uma referência, na realidade, a Apocalipse 3:20. Então vimos que tem duas aplicações, tanto a nível individual, de Cristo vir e bater a porta, referente então a essa conversão individual, como aqui Ellen White destacou de que maneira? A nível de igreja, também há esse papel. Então devemos ter esse discernimento e conhecer o tempo da visitação. Mas vamos mais adiante que os textos vão clareando à medida que vamos lendo. Então, como foi tratada essa mensagem por aqueles que haviam sido depositários da verdade? Lucas 14, 17 a 18 nos diz: E a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então aqui no Testemunho para Ministros, página 69, e depois no Testemunho para Ministros 76, diz assim: presta atenção como é que Deus age. Mas vemos que o Deus do céu, às vezes, comissiona homens para ensinarem o que é considerado contrário às doutrinas estabelecidas, visto aqueles que uma vez foram os depositários da verdade se tornarem infiéis ao seu sagrado depósito, o Senhor escolheu outros que receberiam os brilhantes raios do sol da justiça e defenderiam suas verdades que não estavam de acordo com as ideias dos líderes religiosos. E então esses líderes, na cegueira de sua mente, dão ampla vazão ao que se supõe ser justa indignação contra aqueles que puseram de lado fábulas acariciadas. Agem como homens que perderam a razão. Não consideram a possibilidade de eles mesmos não terem compreendido corretamente a palavra. Não abrem os olhos para discernir o fato de que têm interpretado e aplicado mal as Escrituras, e edificando falsas teorias e chamando-as
doutrinas fundamentais da fé. E aí o Testemunho para Ministro 76, aqui 2 linhas apenas, né? Que homens conservem vivo o espírito que corria desenfreadamente em Minneapolis é uma ofensa a Deus. Também saiu no Special Testimony to the Battle Creek Church, 30 de maio de 1896. O que me impressiona enquanto estava sendo feita a leitura é que realmente nós vemos essa necessidade de entendermos o que é o fundamento da nossa fé. Havia muita essa discussão por aquela época que acusavam Wagner Jones então do quê? De estar removendo os marcos antigos. Essa era a acusação. Mudando. E aí, de fato, nessa situação, o que acontece aqui que nós vemos? São ideias próprias do que seria doutrinas fundamentais e não, de fato, eram assim. Então, na realidade, aqui vemos que muitas vezes Deus se incomissiona homens para ensinar o que é considerado contrário às doutrinas estabelecidas. E aí fala que esses líderes se interpõem, né? Se interpõem no meio. E aí eles querem travar o caminho da mensagem chegar, porque eles começam a acusar as pessoas que estão trazendo a mensagem, né? Agem como homens que perderam a razão, né? Não considero a possibilidade deles mesmos terem compreendido erradamente o assunto, né? Então, o que eles puseram no lugar? Teorias, né? E chamavam então de doutrinas fundamentais da fé. Nós vemos hoje também, tem gente que crê que o 4º anjo já veio, né? Apocalipse 18, não tem base bíblica nem testemunho, né? Mas não arreda o pé disso daí, não muda, né? E aí quem se interpõe, vai contra, né? Ele se interpõe no caminho, não deixa e levanta calúnia, intriga, né? Começa a ofender e desmerecer quem traz a mensagem. Mas às vezes Deus faz o quê? Comissiona homem que aparentemente trouxe algo contrário ao que ele estava pregando. Aí vai entrar o assunto da divindade de Cristo, que Jesus veio e não tinha propensão para o mal na natureza humana. Isso dividiu a igreja adventista também, né? Então vai surgindo o selamento dos 144 mil, ficou para trás, e inventaram agora que é um assunto simbólico, ou que é lá só no final, né? E tantas outras coisas que foram jogadas, né? Tem pastor que fala assim, não, eu não como carne, mas nós não podemos obrigar ninguém, nós vamos ver nos estudos aqui que não era desse jeito que Deus queria. Quer dizer, o pastor ele está se interpondo no meio e pondo dúvida na cabeça das pessoas. Assim é quanto ao assunto do divórcio e novo casamento. Eles arrumam um jeito e vai ajeitando e fazendo o povo enfraquecer e até duvidar do espírito de profecia. Vamos para a 6ª pergunta. Como a denominação adventista se tornaria caso ela se casasse com o mundo? 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque diz, serão 2 uma só carne. Então esse texto aqui, ele é uma ideia, uma suposição que a igreja poderia não cair, mas se ela caísse, o que ela ia se tornar? Aqui fala que ela ia se tornar um refúgio, né, de toda ave imunda e aborrecida. Vamos ler essa nota no Testemunho para Ministro 265, onde diz assim: o mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela casar-se formando um laço de união. Por esse meio, se caso ela fizesse isso, tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta. E como foi declarado em Apocalipse,
refúgio, tem outra tradução que fala coito, de toda ave imunda e aborrecível. Apocalipse 18, 2. Isso foi escrito em 17 de novembro de 1891, Special Testimony to Ministers and Workers, série A, número 6, 1896. E o outro texto fala assim, a igreja é tirado da Heaven Herald, uma essa da Heaven Herald, 23 de novembro de 1890. A igreja é igual à árvore infrutífera, na qual a investigação divina não encontra nada senão folhas. Solene pensamento para a nossa igreja, solene pensamento de fato para cada indivíduo. Maravilhosa é a tolerância e a paciência de Deus, mas se não te arrependeres, ela se esgotará. As igrejas, nossas instituições, continuarão então de fraqueza em fraqueza e da fria formalidade para a morte, enquanto continuarão dizendo, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Dois textos muito pesados aqui, uma fazendo o quê? Um aviso, uma advertência, cuidado, se ela se casar com o mundo e deixar o mundo entrar, ela vai se tornar um coito, de ave ruim e aborrecível. E aqui a irmã White vê agora, em 1890, a igreja como uma árvore infrutífera, ou seja, não dá fruto. E aí ela faz uma comparação quando Jesus está voltando de Betânia, da casa de Lázaro, né? E vê uma figueira. Como ela já estava com folha e ele tinha experiência da vida no campo, ele falou, vai ter figo. E chega lá, não tinha figo nenhum. A figueira enganou. E aí o que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira. No outro dia, quando passaram lá, Pedro se admirou, né? Ela já estava seca. E aí então fala que as igrejas se tornariam de que jeito? De fraqueza em fraqueza, de fria formalidade é para a morte. Vamos destacar aqui que a fraqueza é no âmbito espiritual, né? Aqui não está dizendo que a igreja acabaria, terminaria de alguma maneira, teria... Aqui não estamos falando de maneira material, nada disso, mas espiritualmente. Se não houvesse o arrependimento, a paciência de Deus se esgotaria. E aqui fala de igrejas e instituições da igreja que iriam de fraqueza em fraqueza espiritual, da formalidade apenas religiosa para uma morte. É triste a gente ver uma casa publicadora soltando livros maravilhosos, né? Do Espírito de Profecia e não crê, não aceita, não cumpre, não segue, só vende aquilo ali, né? E ainda fala assim, isso é só um conselho, faz se quiser. Então vamos para a sétima pergunta, que nos diz assim: quem desviou o Israel do passado e quem perverteu o Israel moderno? Que fazem os lavradores atuais? Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jeremias 23:11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E vamos para o texto do Parábola de Jesus, que vai nos trazer esse conceito em relação à dificuldade que os líderes trazem para a igreja, como vimos nos textos bíblicos. Diz assim: Parábola de Jesus 304 e depois 305. Muitos há cujos nomes estão nos livros da igreja, mas não sob o governo de Cristo. Não lhe ouvem as instruções nem fazem sua obra, por isso estão sob o domínio do inimigo. Não fazem positivamente bem, por isso produzem dano incalculável. Por sua influência, não ser cheiro de vida para a vida é cheiro de morte para a morte. O Senhor diz: deixaria eu de castigar essas coisas? Jeremias 5:9.
Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Na parábola da vinha, foram os lavradores que Cristo declarou culpados. Foram eles que recusaram devolver a seu Senhor o fruto da terra. Na nação judaica, foram os sacerdotes e mestres que, desviando o povo, roubaram a Deus do serviço que requeria. Foram eles que afastaram de Cristo a nação. A lei de Deus, não misturada com tradições humanas, foi apresentada por Cristo como grande padrão de obediência. Isto provocou a inimizade dos rabinos. Tinham colocado ensinos humanos acima da palavra de Deus e de seus preceitos desviaram o povo. Não quiseram ceder seus próprios mandamentos para obedecer às reivindicações da palavra de Deus. Ao amor da verdade, não quiseram sacrificar o orgulho da razão, nem o louvor dos homens. Quando Cristo veio, apresentando à nação as reivindicações de Deus, os sacerdotes e anciãos lhe negaram o direito de se interpor entre eles e o povo. Não lhe quiseram aceitar as reprovações e advertências e propuseram-se a contra ele instigar o povo e conseguir sua morte. E na 305 ainda finaliza dizendo: eram responsáveis pela rejeição de Cristo e os resultados que se seguiram. O pecado e a ruína de todo o povo foram devidos aos guias religiosos. Em nossos dias não operam as mesmas influências? Dentre os lavradores da vinha do Senhor não estão muitos seguindo os passos dos guias judeus? Não estão mestres religiosos desviando os homens dos claros reclamos da palavra de Deus? Eu tenho medo quando eu vejo um ministro, um líder, falando muito mansamente e às vezes usa até o texto do Espírito de profecia. Aí você vai assistindo até o final do assunto, depois você vai ver a capotada, o tombo, o desvio dos ensinos que Deus queria que fosse. Vai se interpondo entre o povo e vai iludindo o povo também. E trazendo uma mensagem de paz e segurança, sempre nesta linha que acaba acontecendo. E aí o que fazem os ministros do Adventismo atual? Então nós lemos lá que os guias religiosos, o que eles faziam, que situação ficou. E a irmã White também fala: se esses também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? E agora vem essa pergunta 8, que faz os ministros do Adventismo atual. Mateus vai ler aí Miqueias 3:11. Seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Tá vendo? Faz tudo isso e arruma uma desculpa. Porque é aquela noção que de um favoritismo do céu, somos o povo de Deus. Não vamos ser derrubados. Pode passar céu e terra que nada vai acontecer contra nós. Mas a prática era o quê? Nefasta. E aqui no Parábola de Jesus 306, nós vamos ler o que fala o Espírito de profecia, mas está recheado com 2 textos de Oséias. Diz assim: os mensageiros de Deus vêm a nós sob as ordens do Mestre. Vêm como Cristo fez, requerendo obediência à palavra de Deus. Apresenta a eles seus direitos aos frutos da vinha, voltando lá na parábola da vinha de novo. Os frutos de amor, humildade e serviço abnegado. Como os guias judeus não são incitados à ira muitos dos lavradores da vinha, quando são expostos ao povo as reivindicações da lei de Deus. Não usam esses mestres sua influência para induzir os homens a rejeitá-la? A tais mestres Deus diz: chama servos infiéis. As palavras de Deus ao antigo Israel encerram uma advertência solene para a igreja moderna e seus guias. De Israel diz o Senhor: escrevi para eles as grandezas da minha lei,
mas isso é para eles como coisa estranha. Oséias 8:12. E aos sacerdotes e mestres declara: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste, tu quem? O sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Na realidade, quando nós vemos isso, até lembrando que já estudamos lá na lição 9, que trouxe também à luz da reforma de saúde, o vegetarianismo, desde 1863 veio essa luz e houve uma contínua resistência, uma repetição da história até nesse aspecto com o antigo Israel, de não aceitar essa mensagem e continuar com as panelas de carne do Egito. E aí eles acusavam a irmã White, ainda difamavam ela. Lá nós temos uma nota grande, o testemunho dela na lição 9, né? Isso. Mostrando que ela diz que eles falam que eu tenho carne na minha casa, que eu como carne. Eu desde 1863, quando veio a reforma de saúde, eu entendi o assunto, nunca mais eu comi carne. Mas eu sofri muito, ela fala, né? Aparentemente ela achava que estava se enfraquecendo, ficando doente, mas depois ela descobriu que não era nada daquilo. A carne ela excita os nervos, excita o cérebro, né? Devido aos seus venenos, e a pessoa quando deixa falta aqueles venenos, como alguém que é fumante, que bebe, quando deixa. Até o Manuel Lezaeta Charão, uma vez, ele disse, quando uma pessoa está fazendo tratamentos naturais, e o tratamento natural está fazendo uma limpeza no seu organismo, ele ficando livre desses venenos do corpo, de um sangue impuro, ele parece que está sentindo fraco, né? E aí então ela conta lá na experiência dela que ela pôs a mão em cima do estômago e fala: eu não vou te dar carne, né? Pode pedir quando quiser. E aí ela disse que não gostava de pão. E ela falou: eu vou dar pão para você, falando para o estômago, né? Até que ela se acostumou. E ela dizia era pão integral. Até que depois ela falou que era uma boa coisa, né? Então essa foi a situação, acusava a própria profetisa, assim como os israelitas faziam no passado, né? Eles acusavam Moisés de muita coisa, né? A gente vai ver lá Datão, Abirã e Coré, né? Levantando contra ali, né? Procurando dizer, nós também somos povo santo, né? Isso, então os textos falam por si só, não precisamos aqui nem ficar destrinchando tanto. Eles mostram que sim, as promessas de Deus são condicionais, tanto para Israel quanto para o adventismo atual. Aqui é mostrada essa mensagem, né? Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei. Então essas lições do passado encerram lições para nós. Se não entendermos desta maneira, estamos perdendo boa parte do que Deus quer que aprendamos através das histórias bíblicas. Então a pergunta 9, indo adiante, né? E para a finalização, que positiva declaração faz o Senhor de que continuam as mesmas condições? Primeiro nós vamos ler Mateus em 3,15. Mateus vai ler para nós aqui. E aí nós vamos ler a nota do Parábola de Jesus 306. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Às vezes um leigo, uma pessoa que não está acostumada com a Bíblia, não sabe nem o que é a palavra prosélito, né? Prosélito é um seguidor, trazer gente para a igreja, membros, né? Aí diz que ele fala uma coisa dura, eles fizeram um trabalho bom, né? Trouxe prosélito para o israelita, para o povo judeu, para a igreja judaica. Mas depois diz que tornou eles 2 vezes filho do inferno, por causa do mau testemunho.
Os israelitas podiam ter feito um trabalho muito grande com os gentios, mas nós estudamos nas lições anteriores que os gentios se escandalizaram com eles. Eles davam tanto mau exemplo que apagaram a luz, né? Desviaram os gentios do bom caminho que poderia ter seguido. E a nota aqui do Espírito de Profecia nos diz: permanecerão desatendidas as advertências divinas? Continuarão desaprovadas as oportunidades para o serviço? Serão os profetas seguidores de Cristo impedidos de servi-lo pelo escárnio do mundo, o orgulho da razão, a conformação aos costumes e tradições humanos? Rejeitarão a palavra de Deus como os guias judeus rejeitaram a Cristo? A consequência do pecado de Israel está perante nós. Aceitará a igreja moderna a advertência? Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories. Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Romanos 11, 17, 18, 20 e 21. E aí vem a 10ª pergunta, né? Foi realmente dado o convite ao ministério e povo adventista? E que história estavam repetindo? Esse texto está na Review and Herald de 5 de novembro de 1895. Nós lembra bem do que nós estamos falando, dos 3 convites. Estudamos lá atrás dos 3 convites para Israel. Aliás, o terceiro já seria para os gentios, né? E aí os 3 convites para o nosso tempo moderno. Primeiro convite ao ministério, depois nós vamos estudar o segundo convite a ruas e bairro, que seria as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois aos gentios, aos de fora, né? No terceiro convite. Vamos ver isso por ocasião da chuva serôdia. E aqui tem prova que foi dado o convite ao ministério? Não. A preciosa mensagem veio a nós nesses últimos dias. Advertências e súplicas foram dadas. O convite foi apresentado. Vinde, pois todas as coisas já estão preparadas. Enquanto o dia se chama hoje, não endureçais os vossos corações. Será que os homens e mulheres, a quem Deus abençoou com grande luz, se deixarão transviar pela lisonjeira mentira do inimigo das suas almas? O Espírito de Deus não há de contender para sempre. Aí ela termina: imitareis vós os judeus que rejeitaram o convite? Bem claro aqui, né? Não há do que fugir. E Jesus usa, aliás, a irmã White usa o mesmo texto que está na parábola, né? Vinde, pois todas as coisas já estão preparadas. O convite foi apresentado. Tal como está lá em Lucas 14, que ela cita, então o assunto é esse, é o assunto da parábola da grande ceia, para que não fique nenhuma dúvida, né, quanto ao texto. Que a gente fica lendo tantos textos da Bíblia, do Espírito de Profecia, daí parece que a pessoa já esquece do que era o tema, né? Então aqui está se tratando do convite ao centro da cidade, ao ministério, à cúpula. Aí a irmã White usou a expressão coração da obra, né? E aí foi trazido por Wagner Jones. E nós vamos ver mais tarde que eles, quando viram que a mensagem era de Deus, eles odiaram ela ainda mais. Eu queria justamente destacar esse ponto, porque lá o primeiro convite era o convite do Evangelho, apresentar Cristo como a provisão para o banquete. Isso. Aquele que nos traz o que? A justiça imputada. E como vimos também, é necessário depois o que? A justiça comunicada. E isso foi um dos aspectos que Wagner Jones quiseram trazer. Eles falaram da justificação pela fé e a firmeza nos 10 mandamentos. E aqui nós vemos que a mesma mensagem foi dada. Foi a mensagem desse primeiro convite para o adventismo, aquele que seria justamente a mensagem para curar eles daquela enfermidade espiritual, era justamente justificação pela fé. É Cristo o destaque. Lá
na primeira aplicação e aqui na segunda aplicação igualmente ocorre isso. Então, nós vamos nas demais lições entrar em maiores detalhes dessa cronologia também histórica, porque quando falamos de 1888, alguns acham que só àquela altura que foi apresentado a mensagem da justificação pela fé. Aquilo foi o fim da história, na realidade. O ápice do assunto. Mas antes disso, já Wagner e Jones estavam pregando esta mensagem, publicavam na revista a qual eles eram editores. Eles eram editores da Sign of Time, lá na Califórnia, e tinha a Review em Battle Creek. Isso. E as duas revistas combatiam uma contra a outra. Uma vergonha, uma coisa em público, né? Sim. A Review atacando eles já, né? Teve uma vez depois, né, de 88, eles chamavam Wagner e Jones de os frangotes dos White, né? É vergonhoso o ponto que chegou. Nós temos uma apostila, uma revista, que trata do assunto, publicada ali pelo UNASP, de Engenheiro Coelho, do assunto de Minneapolis, 1888. E ali fala que eles eram motivo de piada, de deboche, até da altura deles, né? Ali num hotel, que a igreja, no caso, quando vieram muitos delegados, alugaram um hotel. Claro que deviam estar mais irmãos e delegados esparramados ali, mas principalmente ali estava Wagner e Jones. E eles eram criticados, debochados, escarnecidos, né? Eles próprios ali confessam isso que aconteceu naquela época, né? E aí então o irmão White falou: se esses homens um dia desanimar, vai ser por culpa de vocês. Mas a mensagem que eles trouxeram... Mas a mensagem é verdadeira. Continua sendo verdadeira. Não importa o final da história. Deus usa instrumentos, assim como usou o Kellogg também, né? Isso. Na parte da reforma de saúde. E mais tarde, infelizmente, houve o seu naufrágio na fé. Mas não deveria colocar algo em descrédito quanto à mensagem que trouxeram naquela época. Mas muitos anos foi, desde minha juventude até agora, com quase 72 anos, eles abafaram tudo quanto é coisa que Wagner e Jones escreveram, né? Seja coisa errada ou boa, não interessa, não publicaram mais nada. Aquilo ficou sufocado, né? Os livros de Uriah Smith, maravilhoso, foi publicado depois de Daniel Apocalipse em Portugal, na editora Atlântica, e depois nunca mais, né? Tinha alguns erros ali e tal, algumas ideias e tal, né? Mas a irmã White mesmo escreveu, não há infalibilidade ou perfeição em qualquer comentarista, né? Mas o importante é que ele está trazendo uma coisa boa, que é o que ela falou de Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. E aí foi jogado de lado. Agora, o que está acontecendo? Começa a se falar de novo de Wagner e Jones, de justificação pela fé, mas como capa. Esse que é o problema. Para encobrir, nós erramos lá e tal, papapá, né? Aquelas coisas. E nesse ponto, vale ressaltar, meu pai trouxe mais ou menos um pouco até o que ele viveu, e nós vemos através dos livros a progressão desse pensamento, principalmente nós aqui de língua portuguesa, que não tínhamos acesso a muitos materiais disponíveis em inglês. Realmente havia esse abafamento da história e até mesmo a negação que tinha havido uma rejeição da mensagem em 88. À medida que foi avançando o tempo e os materiais se tornando disponíveis, não tinha condição de permanecer falando isso. E assim começou-se uma outra teoria. Começou-se a falar, não, houve uma rejeição terrível, tremenda lá em 88 em Minneapolis, mas depois foi aceita a mensagem. Como agora resolvendo tudo, aquilo de uma maneira quase mágica, já nos anos seguintes já se resolveu e tudo mais. Veremos ao decorrer dos estudos que isso não procede. Então, nós estamos já vendo, inclusive, textos posteriores a 88 que estamos lendo,
e vemos que não houve uma melhora. Então, é falso também esse posicionamento. No livro História da Nossa Igreja, ele diz que ali foi o início, o historiador, o início de uma grande reforma. E a irmã White fala o contrário. Ela fala que, relembrando a experiência de Minneapolis, foi uma triste experiência. Dos capítulos mais tristes da experiência do povo de Deus. Isso tudo eu acho que deve estar aqui. Está se não me mais engano, está adiante. mais adiante nessa lição aqui. Sim. Agora 11. Será que a igreja realmente se uniu e passou para o mundo? Lembra lá da pergunta que nós fizemos lá atrás? Pergunta 6. Como se tornaria a denominação adventista caso ela se casasse com o mundo? Caso ela se casasse. E agora a pergunta é, será que a igreja realmente se uniu e passou para o mundo? Jeremias 3,20 diz, deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. E aqui então, uma nota até curta, né? Parábola de Jesus 315, diz assim, muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar a Cristo, com representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha. Não são praticantes da palavra, os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo, tornaram-se quase indistintos. Os profetas seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmo. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente, a igreja se está convertendo ao mundo. E aqui ela não está falando só da igreja adventista, ela está generalizando a situação em todas as igrejas, porque lá, quando surgiu o clamor da meia-noite, no verão de 1844, e levaram a mensagem para dentro das igrejas, eles foram excluídos. Aí veio qual mensagem em seguida? Caiu Babilônia, mostrou a situação que as igrejas já estavam deterioradas, veio um remédio também para as igrejas protestantes e elas rejeitaram. Aí então eles estavam dando a mensagem do primeiro anjo, a mensagem do clamor da meia-noite é também do primeiro anjo, que havia iniciado em 1798. Não foi só Guilherme Miller nos Estados Unidos, em outras partes do mundo. E o próprio José Wolff, alemão, judeu, que havia se convertido ao cristianismo, também veio nos Estados Unidos e pregou, inclusive no Congresso. É só ler ali o capítulo Um Grande Movimento Mundial no Grande Conflito. E agora nós temos uma última pergunta, na mesma linha do que estamos vendo, da igreja na transgressão da lei, passando para o mundo, diariamente se convertendo ao mundo. Dessa maneira, agora vem a última pergunta que nos diz assim, como fez o ministério adventista em relação ao Israel antigo? Mateus 23, 24, condutores cegos que quais um mosquito engolis um camelo. Ficou em igual posição com o Israel antigo ou não? Vamos ver a resposta aqui. O primeiro texto é do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 456. Também no Testemunho Seleto, volume 2, página 157. O texto é do ano de 1885. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja Judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Então, já por esse primeiro texto, nós vemos que a desobediência, o fracasso ainda é em maior grau do que em relação a Israel antigo. Mas eu fico pensando aqui, antes do Mateus terminar a leitura das outras notas, né?
Israel não viu o Mar Vermelho abrir? Mal eles atravessaram do outro lado e o mar voltou no lugar, eles já esqueceram daquilo. Depois eles viram o Jordão abrindo também, já esqueceram daquilo, volveram à idolatria, né? E ali então, no deserto mesmo, já queriam voltar para o Egito, né? Fizeram um bezerro de ouro para levar ele de volta para o Egito, com saudade das panelas de carne. Então nós vemos que na realidade a luz ainda enviada a esse povo que foi chamado agora nos últimos dias foi maior. Maior ainda. E por isso a culpa é maior. Maior. É isso que nós encontramos. Isso. Agora o próximo texto é do ano de 1903. Para nós vermos que tanto lá em 85 como mais adiante, não importa a data, nós vamos vendo que a mesma condição complicada. Está no Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 250. Também no Testemunho Seleto, volume 3, página 254. Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então: não vê como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de poder. A menos que se arrependa e converta, a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça por si mesma. Lá nós tínhamos visto lá o Parábola de Jesus do ano de 1900, que é a publicação. Vimos textos de 85 lá atrás, que é o problema, como vimos, já vinha desde 1872, quando começa o primeiro convite. E aqui em 1903 persiste esta situação. Lá no texto do Parábola de Jesus disse o que? A igreja passou para o mundo. Aqui foi dito que se tornou, como se fez prostituta a cidade fiel, a casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Uma coisa que eu lembrei agora, quando o Mateus falou de data, quando veio a mensagem da justificação pela fé em 1888 para dar o remédio, um pouco antes, uns meses antes, ela havia escrito ainda no mesmo ano, mas meses antes, que o cabo havia sido cortado. E a igreja ficou como um navio flutuando no mar sem bússola, sem rumo, né? Aí como nós vamos entender agora o evento sinais, né? Falando assim, a igreja chegará ao Porto Seguro. Nós sabemos que é sempre a igreja de Deus, o remanescente. Sim. Que Deus não tem estaca fincada. Uma igreja vai chegar lá no Porto Seguro. Então aqui nesta lição dessa semana, estamos fazendo uma visão geral e nas próximas vamos entrar em alguns detalhes, porque pode ficar algumas dúvidas na mente, mas nas próximas lições veremos até essa cronologia com mais exatidão as datas e poderão ver então a confirmação dessa sequência de como a mensageira do Senhor tratou deste assunto. Mas continuando aqui para finalizar, no Eventos Finais, na página 48, nós temos dois textos impressionantes. O primeiro é da Review Herald de 1 de agosto de 1893 e o outro está no Notebook Leaflets, volume 1, página 99 do ano de 1898. Estão lá então, portanto, no Eventos Finais, que é uma compilação. Esses artigos de Ellen White. E diz assim: Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros.
E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Então a gente fecha esse assunto de maneira impressionante, mas eu queria falar de um detalhe técnico aqui, que o próprio, se os irmãos pegarem no livro Eventos Finais, vai ter essa explicação, que este texto, os irmãos podem reparar que tem trechos que estão entre colchetes. E normalmente, quando vemos num texto entre colchetes algo, é algo que não é do autor. É o editor que trouxe algum acréscimo para complementar o sentido, ajudar o leitor. Mas aqui, então, o próprio livro Eventos Finais explica que isto é da autoria de Ellen White. Ela mesmo pôs ali. Ela pôs. Mas por que, então, ela usou colchetes? Porque ela está fazendo uma citação que? Da Bíblia. Da Bíblia. E isso não está na Bíblia. Mas ela agora pega o texto bíblico que se referia aos judeus e aplica então o quê? Para adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz. Uma vez eu, no encontro ali no Rosolém, perto de casa, onde nós morávamos num outro sítio ali perto, eu tive que me deparar com um ex-combatente, né? Ele tinha voltado, abandonado a fé que ele tinha antes, e ele não deixava eu falar. E aquilo já era 11 horas da noite, porque eu fui chamado ali para dar um estudo, e fizeram assim, uma traição, vamos dizer assim. Chamaram o camarada que se dizia pastor lá, e ele apareceu de repente. E eu vi que era combinado com eles, né? E aí, como ele não deixava eu falar, e um casal já tinha ido embora, só ficou o marido e a mulher na casa, e aí eu falei, eu vou poder falar ou não? Aí no final ele deixou eu falar, e eu li esse texto, esses dois textos aqui. Ele falou assim para mim, não, mas isso daí tá falando para uma pessoa. E aí eu li de novo para ele. E tu, Cafarnaum, adventista do sétimo dia que tiveram grande luz, que te erguem até o céu, com referência a privilégio, serás abatida. Então eu peguei ele na palavra do nosso idioma, né? Não está dizendo para membro leigo serão abatidos. Sim. Aqui está dizendo para o ministério, serás abatida, a igreja. Porque a comparação é com Cafarnaum. Isso, Cafarnaum. Nós vemos já no começo desse estudo que a igreja em Battle Creek estava como que? Cafarnaum. Aí alguém pode dizer, mas é só Battle Creek então? Ora, é justamente porque Battle Creek representava a liderança. Lembra que nós lemos lá na primeira pergunta, a igreja de Laodiceia, a igreja em Battle Creek é como Cafarnaum, isso, que Cristo representa como sendo exaltado até o céu, pela luz e os privilégios que lhe foram dados? Está lá no terceiro testemunho para a igreja, página 200. E agora aqui aparece na Review de 1893. E depois, em 1898, fala que a presença de Deus não está mais no meio dela. E saiu também no Notebook Leaflets, volume 1, página 99. É incrível, não adianta a gente querer, como diz aí o linguajar humano aí, tapar o sol com a peneira, né? Lê o que está escrito ali, não adianta querer tergiversar e inventar alguma outra coisa, né? Exatamente. Vale sempre, né, a observação que quando tratamos desse assunto não estamos falando contra indivíduos, sequer indivíduos do ministério. Isso, importante. Seja membro leigo, seja pessoas que compõem o ministério, não é esse o ponto aqui do estudo. O estudo é entendermos
se o ministério está no favor de Deus ou não, se Deus está guiando ou não. Quer ver uma coisa importante? Jesus já tinha um ministério e impôs as mãos sobre os 12. A gente tem vários histórias que mostram que Judas mais se ofereceu, né? E Judas era honesto? Não era. Então, quando Jesus fala uma coisa para a igreja apostólica mesmo, ele não está falando para Judas ou para um, para outro, está falando da situação, né? Lá em Apocalipse ele fala a igreja de Éfeso, né? A igreja de Pérgamo e assim por diante. Ele está falando da situação, não está falando porque Judas estava lá no meio, né? Se for assim, se nós, muitos que ficam se baseando em ser humano, tivesse lá na época da igreja apostólica e visto Pedro negando, apesar que ele se arrependeu depois, e Judas traindo e se enforcando, você que fica se baseado no ser humano ia abandonar a igreja de Cristo, e arrumar uma desculpa. Ah, tá vendo lá o Judas lá, ó. Olha o que ele aprontou. Ao falarmos que Deus quer um ministério puro, que traz as mensagens, as doutrinas puras também, não estamos falando que a Igreja de Deus é composta de uma só classe. Isso. Em nenhum momento aqui foi defendida essa tese. A Igreja de Deus, que está sendo guiada por Deus, ela também é composta de duas classes. Trigo e joio, se fala virgens prudentes e virgens loucas. O problema é que esse raciocínio é usado de que maneira? De maneira deturpada também. Só que a parábola de Jesus explica que a mesma louca advogaram a verdade. Exatamente. Só na casca, só na aparência. E quando se fala de joio, estamos falando de pecado declarado, aberto? Aberto? Não. Não, de modo algum. Então, deve haver essas distinções se não entendermos esses pormenores de enxergarmos, não, a Igreja de Deus tem pessoas imperfeitas, para começo de história, há falsos cristãos também dentro da Igreja de Deus, mas que ainda não se revelaram completamente. Então, joio e trigo tem que deixar crescer até a ceifa, né? E o pecado aberto declarado é o espinho, o carrapicho, o que cresce no meio da lavoura. Isso é o que tem que ser tirado. Mateus 18 fala dos passos a serem dados. A igreja tem autoridade para a disciplina e mesmo desligamento. Então não adianta vir com desculpa de trigo e joio, né? Ou mesmo de virgem louca e prudente. As loucas também advogam a verdade. Só que é só na casca, só na aparência. Pode vestir igual, ser vegetariano, crer nas mensagens, tudo assim entre aspas, né? Mas na vida interior não tem o azeite, não tem o Espírito Santo. Então agradecemos pela companhia até aqui e passo para o meu pai com as palavras finais. Então nós reconhecemos que foi demorado, né? Mas a gente sentiu no coração de dar esse aviso em pormenores, né? E desejando que a graça de Jesus seja com cada um que está ouvindo esse assunto e que vão continuar ouvindo. É isso que nós convidamos nos próximos estudos. E os que já foram passados são gravados também. É só você buscar ali no YouTube. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.